Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e por essa audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para as técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia. Isso mesmo. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Olá, Nando. Olá, amigos. Olá, amigas, queridos companheiros aqui, ouvintes da Rádio Boa Nova, telespectadores da TV Mundo Maior. Como sempre, é um prazer e uma alegria muito grande podermos compartilhar esses minutos aqui de conhecimento, falando um pouquinho do Evangelho de Jesus, falando um pouquinho da doutrina dos Espíritos à luz da psicologia. Um grande abraço a todos. Isso mesmo. E se você quiser assistir esse programa, ouvir, né, você vai lá no YouTube, porque ele vai estar lá semana que vem, esse programa, e já existem outros lá. E aí você vai lá no YouTube, na busca e coloca Portal Mundo Maior, isso mesmo, o Portal Mundo Maior. Aí você clica lá no logotipo e procura aquele desenho que representa o símbolo né, que foi feito, a marca, né, do portal Mundo Maior, e ali vai aparecer playlist. Clica em playlist, vai mexendo lá com o seu dedinho, com o seu mouse e encontra lá o Alvorada, tá bom? Tem vários programas com o Edson Hamazaki lá para você ouvir, né? E até compartilhar, que a gente sempre pede, né? Tá no YouTube? Copia o link, manda por WhatsApp, manda para as pessoas que te seguem, para os familiares. Muito bem, a gente vai trazer do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, o tópico 45 desse livro, que tem o título de Necessidade Essencial. E aí tem uma passagem de Lucas, capítulo 22, versículo 32, quando Jesus diz: Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quer comentar, Edson, esse trechinho aí de Lucas? Sim, Renato. Então, Jesus, nesse trecho, né, registrado por Lucas no capítulo 22, versículo 32, ele lembra, né, ele nos lembra que Jesus já entendia que a nossa fé não é aquela fé nem do tamanho do grão de mostarda, na verdade, né? Nós ainda, em função de estarmos aqui encarnados, com as dificuldades que a vida material nos impõe, apesar de que assim, viu, gente? Essa coisa das dificuldades, estar encarnado nos proporciona algumas coisas que são muito, muito, muito legais, né? O corpo essa semana, inclusive, contar aqui para vocês, fofoca, não é fofoca espiritual, são coisas que acontecem nas reuniões mediúnicas. Na sexta-feira, na casa espírita, em uma das casas espíritas em que eu trabalho, que eu frequento, nós tivemos os estudos, eu coordeno esses estudos, e aí era um capítulo do Livro dos Espíritos falando sobre essa coisa de estarmos encarnados, da materialidade, etc. E vejam, estar encarnado nos proporciona, por exemplo, comer. Comer é uma das coisas boas de estar encarnado, né? Beber é uma das coisas boas. Eu não estou falando de bebida alcoólica necessariamente, né? Um suco de frutas naturais para nós que estamos aqui no Brasil, drinks não alcoólicos de maneira geral. Veja, usar o paladar, independente se para beber ou se para comer, é uma das coisas muito boas que estar encarnados
né, nos proporciona. O sexo, ele pode proporcionar um prazer muito grande, especialmente se ele acontece com alguém que você ama, com alguém que você gosta realmente, né? São vários os prazeres, e não são prazeres, sabe, para serem desconsiderados, não. São coisas que podem ser extremamente, sabe, você poder comer alguma coisa diferente, ou alguma coisa, ou arroz e feijão de todo dia, sabe? Mas com prazer, bem temperado, bem preparado com carinho, feito com amor, é muito, muito prazeroso. É muito, muito bom. E aí, numa dessas reuniões mediúnicas, minto, sim, na reunião mediúnica se apresenta um espírito que vira para mim e fala: ah, eu estava no dia que você estava estudando lá, que você estava falando dos prazeres materiais. E ele, desencarnado, infelizmente, ainda um espírito muito materializado, apesar de desencarnado, ele começou a contar, né, que ele fica, ele ainda existe em função dos prazeres materiais. Aí eu questionei: caramba, meu, você sabe que você não tem mais um corpo, né, de carne e osso, você sabe que você está, como a gente chama aqui, desencarnado, já não tem mais a possibilidade de usar um corpo de carne e osso. Como assim você está dizendo que ainda vive em função desses prazeres? Aí ele falou: ah, mas a gente dá o nosso jeito, né? Aí eu, tá, beleza, eu até entendo que você deu o seu jeito. Agora, percebe que se você não consegue colocar, por exemplo, bebida num copo e beber, você é obrigado a usar alguém de copo? Se você não consegue pegar comida, o arroz e o feijão bem temperado de que a gente estava falando aqui, e colocar na boca e mastigar, então significa que você tem que usar alguém para conseguir extrair esse prazer, e aí vale para tudo, né? Para o sexo, para a alimentação, para o sexo, etc, etc. Ele falou: sim, mas para a gente é como se fosse a mesma coisa. Aí eu, caramba, não é, pô, não é, né? Vamos ver o que você está fazendo. E aí ele se dá conta, né? E para isso que as reuniões mediúnicas são muito boas, porque através do médium, esse espírito que, apesar de desencarnado, ainda acha que está usufruindo dos prazeres materiais, e acaba sendo usado por outros espíritos para prejudicar pessoas que estão encarnadas. E prejudica por quê? Porque a condição dele não é boa, né? Ele vive ainda imaginando que está desfrutando de prazeres materiais, quando na verdade não está, né? O dependente químico, o alcoólatra, por exemplo, que morreu em função do álcool, né? Que teve o corpo destruído em função do álcool, por uma cirrose hepática, por exemplo, né? Que continua usando pessoas como copo, ele prejudica imensamente, porque a situação dele, enquanto espírito, o corpo espiritual dele está muito destruído, está muito adoentado. Casas espíritas, gente, são grandes hospitais espirituais. Hospitais espirituais que existem justamente para poder tratar os corpos espirituais desses espíritos que nunca foram cuidados, que nunca foram tratados. Se o corpo que ele usou um dia, que era de carne e osso, não suportou o adoecimento físico, este corpo espiritual ele pode ser tratado graças a Deus, graças à misericórdia mesmo de Deus, né? Mas para que ele possa ir a tratamento, primeiro ele precisa conseguir perceber que ele está doente. E aí, na reunião mediúnica, com o concurso, com a ajuda dos médiuns, ele se dá conta do estado em que o corpo dele está, que muitas vezes é terrível, é muito lamentável. E por isso que eles acabam sendo usados por outros espíritos. Porque você veja, quando você pega uma pessoa assim e aproxima de alguém que está saudável, não tem como não adoecer. O vigiar e orar sem cessar que Jesus pediu para que todos nós fizéssemos é justamente no sentido de você não permitir que
um espírito doente se aproxime e fique junto contigo. Porque tá batata, gente. Um espírito que, sei lá, por abuso, né? Porque veja, estou falando do prazer que a alimentação pode proporcionar. Estou falando do prazer que o beber, o degustar líquidos pode proporcionar. Estou falando do prazer que o sexo pode proporcionar. Agora, quando que é prazer? Quando é limitado. Limitado não. Quando você guarda os cuidados necessários. Tudo em excesso é ruim. Tudo na falta, na escassez, também é muito ruim. O bom é o equilíbrio, gente, né? E o que nós precisamos aprender é saborear com equilíbrio. Porque quando você saboreia, por exemplo, a alimentação sem equilíbrio, o que que vira? Doença, né? Obesidade mórbida, diabetes e todas as doenças que estão vinculadas aos excessos, né? Tudo pode ser muito bom, desde que na dose correta. Escassez gera desequilíbrio e doença, excesso gera desequilíbrio e doença, né? Por isso do vigiar e orar sem cessar, né? Não é ficar pedindo para que resolvam o nosso problema, é fazer as coisas na medida adequada para que a gente não tenha problema. E, ao invés de se deixar prejudicar pela aproximação de espíritos que estão adoecidos, pelo contrário, todos nós temos a capacidade de envolvê-los com a nossa energia saudável e rogar a Deus, nosso Pai, que através dos amigos da espiritualidade maior, estes espíritos possam ser encaminhados, acolhidos e encaminhados a tratamento. Você não precisa necessariamente ser médium, ostensivo, trabalhador de casa espírita para fazer isso. Se você perceber que alguma coisa está estranha, pede ajuda, né? Pede ajuda dos amigos espirituais, do seu espírito protetor, dos trabalhadores de Jesus, para acolher e encaminhar esses espíritos a tratamento, né? Isso pode ser muito, muito bom. É ou não é, Nando? Isso mesmo. Tratamento, buscar a saúde espiritual, mental, emocional, física, né? E aí, no parágrafo inicial aqui, o Emmanuel nos traz o seguinte texto. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia no mundo em que imperaram ou imperam as vantagens de caráter material, não intercede junto ao Pai, a fim de não lhe faltassem recursos físicos, tais como satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que Pedro não se enfraqueça, né, o dom da fé. E aí, lembrando de que Simão, né, que Jesus, Emmanuel está falando aqui, de Simão Pedro, né, onde o catolicismo foi, por exemplo, ele foi estruturado, né, em cima do trabalho apostólico de Pedro. E veja, Jesus já sabia que as dificuldades materiais, elas enfraquecem mesmo a fé, né? É difícil, não é fácil, gente, manter a certeza de que Deus é por nós quando você está passando por dificuldades muito, muito, muito grandes, né? É quando a gente briga com Deus, inclusive, né? Pô, como assim? Você levou meu filho morreu. Isso não é o normal, o filho morrer antes dos pais, né? E muitas vezes, quantas vezes, né? Os pais brigam com Deus mesmo, né? Como assim você faz uma coisa dessa comigo, né? Por quê? Em função da nossa falta de maturidade enquanto espíritos, né? Claro que quando Jesus pede a Deus, né, para que mantenha Pedro firme na fé, não é Deus que vai vir aqui e vai manter a fé de Pedro.
É Pedro que mantém a própria fé. E lembrando, o que é fé? É a certeza, né, de que nós fomos criados por Deus. É a certeza de que Deus nos deu todas as capacidades necessárias para que a gente possa superar todos os desafios que se apresentem ao longo da nossa caminhada. E cada um desses desafios, de maneira geral, já estava previsto, né, no nosso projeto reencarnatório. Lembrando, para que você... Vamos pensar numa construção. Para que se faz um projeto? Né? Para que você não desperdice material. Para que você pense no papel, antes da coisa ser construída. Né? Qual o melhor tamanho, qual o melhor a localização da janela, tudo. Né? O Nando, por exemplo, durante um tempo da vida, trabalhou com projetos de planejados, de armários planejados. Para que você faz um projeto antes, gente? Para você Viu, não Edson? descobrir na hora. Também você é arquiteto, não é? Uhum. Então, eu também Não, trabalhei então, com construção e também. por isso que eu estou falando. Uhum. Edificações e essa questão de você fazer, primeiro você começa ali a traçar um rascunho, depois desse rascunho você passa para um desenho mais elaborado e ali você vai planejando como vai ser a circulação, como vai ser a ambientação, né? Como que a casa, a construção vai ficar dentro também lá do terreno. Então, a gente precisa elaborar realmente, como você fala aí, a gente precisa planejar antes, porque se torna mais fácil para a gente poder realizar algo, né? E fazendo esse paralelo com a arquitetura, a gente precisa planejar a nossa vida, a gente precisa planejar os passos que a gente vai dar, para a gente não sair atabalhadamente aí, né, fazendo as coisas sem ter parâmetros, né, Edson? Porque quando você planeja, gente, quando você faz um projeto, você se previne de dificuldades que possam vir a aparecer depois, né? Você pensa nisso antes. Se você sabe onde está o norte, por exemplo, num terreno, você sabe onde o sol nasce, né? Você sabe onde o sol morre. Então, você naturalmente volta a casa para onde o sol vai bater, né? Você não faz a piscina no lugar onde o sol não bate nunca, que aí você vai ter um problema. Você não espera construir para depois descobrir que o sol nunca vai bater na sua piscina. Né? Para isso serve o projeto. O projeto você faz no papel. Você rasga quantas vezes forem necessárias. Você conversa com os proprietários, né? Qual é o tamanho da tua família? Quantos cômodos você gostaria? Né? Você não sai fazendo para depois descobrir que o negócio não deu certo, para ter que quebrar, jogar no chão, desperdiçar material, etc, etc. Não, o projeto serve inclusive para você saber exatamente quanto de material você vai precisar, quantos metros quadrados de piso, quantos metros quadrados de azulejo, né? Tudo com antecedência. Para quê? Para evitar desperdício e gasto desnecessário de recursos e de energia. No nosso caso, enquanto espíritos, para que serve o projeto reencarnatório? Tá, nessa próxima encarnação, quais são os desafios que você quer enfrentar para superar as suas maiores dificuldades? O que você quer trabalhar? Eu dessa vez, olha, nas últimas 10 encarnações, eu acabei desencarnando e prejudicando o meu corpo em termos de dificuldades respiratórias por causa do tabaco, por exemplo. Tá, então vamos lá. Vamos pensar. Para a gente facilitar a tua próxima encarnação, para dificultar a possibilidade de você mais uma vez, né, se transformar, porque vamos combinar que isso está impregnado no teu, né, no teu corpo espiritual, tá certo? Ninguém fuma durante 10 encarnações e isso não significa nada. Vai ter que superar isso sim. Faz o tratamento no corpo físico, mas no corpo espiritual? Faz. Mas você vem para o corpo físico para a prova e para a expiação, lembra? Né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Qual é a prova? Não voltar a recair no vício do tabaco, por exemplo.
Qual é a expiação? Curar no corpo físico o corpo espiritual que foi adoecido por causa de 10 encarnações como fumante. Beleza? Tá, então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos providenciar aí uma rinite alérgica. Vamos providenciar uma bronquite. Porque se você tiver num corpo que tem uma bronquite, além de você já ir purgando, né, os resquícios dessas encarnações todas em que você prejudicou o corpo através do tabaco, você também vai, vamos combinar que a probabilidade de um cara com bronquite querer fumar é bem menor, né, do que um corpo totalmente saudável, porque vai faltar o ar muito mais, né, se tiver uma bronquite, etc. Aí, de repente, você reclama, poxa, o que eu fiz para Deus para merecer essa rinite alérgica, essa bronquite, esse câncer de pulmão, né? Sempre tem um motivo. De maneira geral, somos nós mesmos que, conversando com os espíritos que conhecem mais do que a gente, né, que dizem para você, escuta, ó, para que você conseguir superar isso, você vai ter que levar, sei lá, 3 ou 4 encarnações, né? Não, que 3 ou 4, porque eu fumei, você tá doido, quero resolver agora. Tá, então uma maneira da gente acelerar esse processo é um câncer de pulmão, por exemplo, né? Porque isso vai fazer com que o teu corpo físico viva determinadas coisas que vão agilizar o processo. Não, tá bom, né? Se eu, com esse câncer eu vou resolver numa encarnação, beleza, é melhor do que demorar 3 ou 4 aí, indo de mais devagar. Aí você vem aqui, tem o câncer e reclama, briga com Deus, né? Como se fosse ele o responsável. Gente, de maneira geral, não é. Estou dando um exemplo aqui que você tá com câncer de pulmão por causa disso? Não. Essa coisa sempre é por causa disso ou daquilo, não existe. Cada caso é um caso, cada um tem sua história, inclusive cada um escreve sua história. Sei lá qual é o motivo. Agora, o que interessa? O que interessa não é o motivo, o que interessa é o para quê, né? Certeza de que tudo que acontece conosco é para o nosso bem. Essa é a certeza de que Deus é bom, justo e misericordioso. Isso é fé, né? Se tudo que acontece com a gente é para o nosso bem, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Lembra? Está lá no Evangelho? Então, vamos enfrentar com coragem, né? Sofrido ou não sofrido, dolorido ou não dolorido. Vamos enfrentar com coragem, na medida que estamos passando por tudo isso com a capacidade de superar. Essa é uma certeza, né, de que Deus não dá nada para nós que a gente não tenha condição de superar, não é para sofrer, é para superar, é um desafio, né, para ser superado. Então vamos enfrentar com coragem e vamos superar. Aliás, se você começa a enfrentar já com a certeza que vai dar conta, vamos combinar que a probabilidade de você realmente superar e rápido aumenta violentamente, e aí próximo, é ou não é? E aí a gente tem um aproveitamento super bom, muito maior dessa bendita oportunidade que é essa encarnação que nós estamos vivendo. Faz sentido ou não faz, gente? Não é bacana? Não é confiar em Deus, nosso Pai? É ou não é, Nando? É isso mesmo, confiança, porque ele sabe o que faz, né? Ontem estava falando de profissão, hoje, né? A gente estava falando de profissão, aí eu falei assim, sabe qual é a profissão de Deus? O amor, né? Aí o Emmanuel fala aqui, olha, no mais um parágrafo, salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte, né? Então, a morte também é uma transformação, né? Então, tudo está mudando, tudo está se alterando, tudo está transitando, né? Nada é também tão rígido, né? E a morte?
A É, morte deste corpo de carne e osso que nós estamos usando nesse momento é uma certeza, gente. Esse corpício aqui, graças a Deus, diga-se de passagem, ele não dura para sempre, né? Ele tem um determinado prazo de validade. Nós estamos responsáveis por ele. Então, a obrigação de cuidar direito para ele durar o tempo previsto, né, sem abreviar, é nossa. Por isso, da dificuldade em relação à escassez e da dificuldade em relação aos excessos. Nós, como disse Jesus de novo, nós somos deuses. Podemos fazer tudo o que ele pode e muito mais em relação a este corpo. Porque como este corpo está sob nossa responsabilidade, sob nosso cuidado, neste momento, todas as células que o compõem, todos os organismos vivos que o compõem, todos os espíritos que o compõem, estão neste momento sob nossa tutela, sob nossa responsabilidade, né? Então, cabe a nós, sim, cuidar deste corpo para que ele dure o tempo que foi determinado. Agora, com a certeza de que isso não é para sempre. Nós, espíritos, somos imortais. Os corpos que a gente usa, não, são matéria, tem prazo de validade, né? Até porque, de novo, ainda bem, né, gente? A gente nasce, vai desenvolvendo a vitalidade, tem todo o aproveitamento possível em termos de encarnação mesmo, de viver as experiências, de poder conviver com as pessoas, de poder escrever de novo, né? Cada página do livro da nossa história. Isso é muito lindo, gente. E aí, se a gente consegue fazer isso com a fé, que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco e que Emmanuel reforça aqui, se refere à confiança em Deus. Existem lutas? Sim, mas os benefícios, como diz Emmanuel, são visíveis, né? E tá tudo certo. Vai haver um momento em que este corpo cumpre o objetivo, como a roupa que você usa, por mais linda que seja a blusa nova que você comprou, ela não vai durar para sempre. Você vai usá-la, você vai aproveitá-la, você vai curtir a possibilidade de usá-la, vai se sentir bem enquanto estiver usando essa blusa nova, essa camisa nova, mas vai chegar uma hora que ela vai ficar puída, e aí você vai substituí-la. Assim fazemos nós, espíritos imortais, com estes corpos que nós usamos também. E cada corpo é uma experiência nova, são possibilidades novas, né? E não é porque é material e tem prazo de validade que você não vai aproveitar ao máximo, né? Que você não vai viver as experiências, que você não vai fazer aquilo que estiver ao alcance usando algo que nos foi dado por Deus, nosso Pai, né? E aí exercitar a gratidão, inclusive, né? Ah, mas eu vou ficar grato por um corpo que o olho é deficiente, meu, né? Sim, claro que sim, né? Até porque a grande maioria das deficiências, elas não são tão grandes assim, né? A gente convive muito bem. Nada que, no meu caso, por exemplo, um óculos não resolva, né? E tá tudo certo. E seguimos em frente aproveitando ao máximo. Sério que já é hora do intervalo? Não. É a hora da oração, que a gente dá uma pausa aqui nos comentários, no texto, né, nas reflexões. E aí a gente recomenda aí sempre, a gente sugere, né, que você reserve aí um recipiente com água, para que os benfeitores, na hora da prece, da oração e vibrações, possam levar recursos aí de energias boas. Isso na hora que você estiver assistindo ou ouvindo esse programa, né? Porque esse programa fica lá na internet, vai para outros fusos também no planeta. Então, a hora que você estiver assistindo e ouvindo, os benfeitores trabalham. Então, a gente vai para um momento de prece,
de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, então, elevar os nossos pensamentos, fazer esse exercício da fé, da confiança, para que a nossa fé não desfaleça, como Emmanuel, não é, nos traz através de Lucas, capítulo 22, versículo 32. Que a gente possa seguir avançando, alimentando essa fé para que ela cresça, se amplie na visão que nós vamos tendo da vida, do caminho a seguir, de tudo que nós precisamos realizar para conquistar a nossa evolução, nosso crescimento. Por esta encarnação, reencarnação que estamos passando, que possamos voltar para a espiritualidade assim que deixarmos esta bagagem ou este veículo que nos serviu e crescer, e ter crescido e ter conquistado, não é, aquilo que realmente planejamos antes de virmos para cá. Pedimos então a espiritualidade maior, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, que possam nos auxiliar, nos inspirando, dando-nos força, ampliando os nossos pensamentos para que a nossa visão também se amplie e entendamos que o nosso Mestre Jesus pede para cada um de nós. Mestre querido, que a tua luz então nos envolva, nos proteja, nos ampare, nos fortaleça, fortaleça nossos entes queridos, aquelas pessoas ligadas a nós, aos nossos familiares, a todos os lares, a todos os lugares, a todos os seres, pessoas do nosso conhecimento que estão passando por dificuldades, que estão atravessando, Jesus, desafios e que precisam superar. Ao nosso planeta, que naqueles locais onde estão acontecendo os conflitos armados, possa, Jesus, a nossa prece, a nossa vibração, a nossa oração também chegar além daqueles armamentos que lá são usados, a bomba da paz possa chegar lá para estabelecer para aqueles que estão ali consciência do que está acontecendo e pararem, não é, as batalhas, esses conflitos. Que a paz revigore, Senhor Jesus, sob a tua bênção. Te agradecemos, Mestre querido, e mais uma vez te pedimos, sê conosco hoje e por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, porque para você colaborar, para se expandir o bem aí pelo planeta, o Evangelho de Jesus e também o Espiritismo, nós convidamos você para colaborar através do Clube Amigos da Boa Nova, isso mesmo. O Clube Amigos da Boa Nova é uma reunião das pessoas afins para transmitir o bem aí pelo planeta. Então entre no site, amigosdaboanova.com.br. Lá tem bastante informações sobre como se associar. Ou quer falar com alguém, temos o 0800 12 018 38. E o fixo para Grande São Paulo, que é o 11 2458 3214. Ah, mas eu não uso mais telefone fixo, agora só celular. Então a gente tem o WhatsApp. Anote aí, salve no seu celular, que é o 11 97261 0272. E esse mesmo número foi escolhido para o Pix. Então aí anote, faça doação aí durante o programa, é instantâneo de banco para banco, apoie essa causa. Então, vou repetir, o 11 97261 0272, né? Então, anote aí e faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, Edson. E aí, você quer que eu leia aqui mais um parágrafo ou dois, né? Temos aqui, olha, ele fala Quero aqui, sim, Nando, mas testemunhava, né? Oi? deixa só, antes de você Tá, fazer a leitura do texto, deixa eu diga. fazer um agradecimento aqui, Opa, porque nesse final de semana eu tive a oportunidade de participar para a Universidade FEAL de um workshop
Ciência, Saúde e Espiritualidade que houve, em que a gente teve a chance de estar com várias pessoas, com vários amigos lá, mas eu queria primeiro mandar um grande abraço para o Marcos, técnico lá da Boa Nova, né, que a gente sempre esteve junto, já fazia muito tempo que eu não ouvia pessoalmente, então foi um prazer muito grande poder encontrar com o Marquinhos pessoalmente lá, e mandar um grande abraço para o Dr. Marcos Sibinelli, um grande abraço para Marisa Allen, com quem eu tive a possibilidade de dividir lá uma mesa, um painel do qual nós participamos, falando sobre ciência, falando sobre espiritualidade, duas pessoas que eu já tinha ouvido, né, no rádio, na TV, etc., mas que eu não tinha tido o prazer de conhecer pessoalmente, e são pessoas maravilhosas. Um abraço muito carinhoso em cada um deles aí. E você sabe, Nando, foi legal pra caramba, porque foi um workshop. O Edson, o Marco Hum, Sibinelli é filho do Oswaldo Sibinelli? não O doutor sei, Oswaldo? Você não sei não se sei você não. conheceu, que era também Hum. era psicólogo. Poxa, eu acho que deve ser o filho dele, que eu É conheci também, mesmo. Eu, que eu teve sei que o programa Marcos na. ele é médico e é psicanalista, Marisa Allen é psicanalista e é psicopedagoga, Que né? legal, Nossa, foi muito legal, foi muito gostoso. Você que sabe que bom. esse workshop, inclusive, ele teve todas as vagas que foram disponibilizadas, preenchidas. Eu acho que foi uma primeira iniciativa da Unifeal, aconteceu lá numa universidade na Avenida Paulista, um lugar assim muito, Bacana. muito legal. Foi bem bacana mesmo, agora no Bom, final de semana. beleza, e Vamos lá. provavelmente deve estar gravado aí, em breve vai ter o vídeo foi gravado lá, e aí em breve deve ter o vídeo para as pessoas acessarem também esse conteúdo. E aqui, olha, no parágrafo Emmanuel fala assim, testemunhava que, ele está dizendo assim, o que o Cristo, né, testemunhava que de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidada. Ele fala da fé viva e ativa, né, Edson? Uhum. E segue aí com o próximo, Nando. Diz assim: reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade, podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Ou seja, de novo, Jesus nos lembra a bênção e a importância que é essa encarnação que nós estamos vivendo nesse momento. Ele já sabe, ele já reconhece, né, que a nossa fé ela ainda é insuficiente para que a gente consiga enfrentar todas as dificuldades que essa encarnação nos traz com 100% de aproveitamento, né? Por quê? Porque, infelizmente, a gente ainda, de novo, enquanto espíritos que somos muito jovens, e por muito jovens, ainda bastante imaturos. Então, vaidade, orgulho ainda pega muito forte para nós, né? E aí ele até dá aqui o exemplo. O que que faz com que a gente interrompa o aproveitamento da encarnação? O que que faz com que a gente se sinta ferido? O que que faz com que a gente adie todo o aproveitamento que essa encarnação poderia nos dar? A ingratidão, seja de um amigo, de um familiar, de um companheiro, de uma companheira, né? Um gesto impensado. Gente, quantas vezes, né? Tantos projetos, tantos sonhos, tantas coisas que poderiam ser muito bem aproveitadas, acabam se perdendo em função de um gesto impensado, né? De você deixar a raiva falar mais alto, né? E aí desferir palavras contra alguém que você ama, sabendo que vão ferir,
sabendo que vão magoar, sabendo que muitas vezes vão causar estragos, cuja reparação vai demorar muito tempo, né? Uma incompreensão, né? Quando você faz alguma coisa com a melhor das intenções, com a máxima boa vontade, mas isso não é reconhecido, não é entendido pelo outro desta forma, né? Dificuldades que se apresentam à nossa frente e que acabam, né, fazendo com que muitas vezes a gente abra mão, né, de tudo ao que a gente havia se proposto. São N exemplos que a gente pode observar no nosso dia a dia. Então, lembrar, fé é a certeza de que tudo que está acontecendo conosco tem como objetivo nos fortalecer, nos preparar, nos transformar em pessoas melhores, né? Para que a gente consiga ter esse aproveitamento, a gente tem que enfrentar e superar todos os desafios e não permitir que a raiva, que a tristeza, que a mágoa, que o ressentimento, né, atrapalhe o nosso aproveitamento. Para isso é parar, respirar e ir em frente, agradecendo a Deus pelas oportunidades. É fácil de fazer isso, mas não é mesmo. Não é mesmo. Jesus já sabia disso, né? Quando ele disse aqui que ele reconhece que a nossa segurança espiritual ainda não é uma obra de alguns dias, mas vai levar realmente encarnações, né? Porque a gente permite que coisas que não deveriam atrapalhem. Quer continuar com os 2 parágrafos finais, Nando? Vou ler aqui então rapidinho, ó. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Assim termina aí o texto, e aí a gente tem aí as considerações finais para encerrar já o programa que está terminando, Edson. Então tá, lembrando como sempre, né, gente? Sim, nós estamos encarnados, este corpo implica necessidades materiais. Agora, não viver em função das necessidades materiais que este corpo nos impõe. Nós somos espíritos usando um corpo. Então, lembrar que nada, né, do que a gente constrói aqui em termos materiais, a gente leva conosco enquanto espíritos. As coisas ficam aqui. Então, não viver em função das coisas, usar as coisas nesse processo de evolução e de desenvolvimento espiritual. Amar ao próximo, aprender a amar a nós mesmos e aprender a amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Beijo no coração de todo mundo, como sempre foi uma alegria e um prazer enorme estar aqui com vocês. Até a próxima. Beijo no coração, gente. Até mais. E aí a gente agradece aí o Edson, né, a disponibilidade de estar conosco aí, né, doando aí seu tempo, sua inteligência, sua presença. Agradecer então a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e esperamos você no próximo programa Alvorada. E agora aquele tchau tradicional, Edson. Tchau, tchau, Edson. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.